Capítulo 31. Ontem foi um dia luminoso, sem vento e gelado. Fui ao Morro dos Ventos Uivantes, como me propus. A senhorita Jean suplicou-me que levasse um bilhete para sua jovem patroa, e não me recusei, pois a boa mulher não via nada de estranho naquele pedido. A porta da frente estava aberta, mas o portão continuava zelosamente trancado, como na minha última visita. Bati e chamei por Earnshaw, que, vindo dos canteiros do jardim, destrancou o portão e me permitiu entrar. O camarada é um belo tipo rústico, dá gosto de ver. Reparei bem nele dessa vez, mas, ao que parece, ele faz o possível para esconder as suas qualidades. Perguntei-lhe se Heathcliff estava em casa. Respondeu-me que não, mas que estaria de volta para o jantar. Era 11 horas, e anunciei-lhe minha intenção de entrar e esperar por ele. Harrington então largou as ferramentas no mesmo instante e me acompanhou, não como substituto do anfitrião, mas na qualidade de cão de guarda. Entramos juntos. Catherine estava lá, ajudando a preparar alguns legumes para a refeição próxima. Parecia mais sombria e menos impetuosa que da primeira vez em que a vira. Mal levantou os olhos para reparar na minha presença e continuou a tarefa com o mesmo desprezo de antes, pelas formas comuns de cortesia. Nem tomou conhecimento do meu aceno de cabeça e do meu bom dia. Não parece tão amável quanto a senhorita Jean quer me levar a acreditar, pensei. É uma beleza de fato, mas não é um anjo. Earnshaw falou-lhe com aspereza, mandando que levasse suas tralhas para a cozinha. Leve você, disse ela, empurrando as coisas para longe. Assim que terminou, sentou-se num banco junto à janela e começou a esculpir figuras de pássaros e animais nas cascas do nabo que lhe ficaram no colo. Aproximei-me dela, fingindo procurar uma boa vista do jardim. E habilmente, segundo pensei, deixei cair em seu colo o bilhete de senhorita Jean, sem que Harrington percebesse. Mas ela perguntou em voz alta, "O que é isso?" e atirou fora o bilhete. "Uma carta de uma velha conhecida sua, a governanta da grande Thrushcross", respondi, aborrecido por ela ter exposto dessa forma a minha gentileza e temeroso de que pensassem que a carta era minha. Ao ouvir isso, ela teria ficado feliz de juntar o bilhete, mas Harrington foi mais rápido. Ele o pegou e enfiou no bolso do colete, dizendo que o Sr. Heathcliff deveria lê-lo primeiro. Catherine ficou em silêncio, e então desviou o rosto de nós, pegando o lenço de modo furtivo, levou aos olhos. E seu primo, depois de lutar por algum tempo para dominar os seus sentimentos mais ternos, puxou a carta do bolso e atirou-a no chão, aos pés dela, com a maior má vontade. Catherine pegou-a e leu avidamente. Depois me fez várias perguntas sobre os moradores do seu antigo lar, os racionais e os irracionais. E, contemplando as colinas, murmurou no monólogo. Eu gostaria de estar montando Minnie, lá embaixo. Eu gostaria de escalar aqueles morros. Ai, eu estou cansada, estou encurralada, Harrington. E ela inclinou a bela cabeça para trás, contra o peitoril da janela, meio bocejando, meio suspirando, e mergulhou num estado de triste melancolia. Não percebia nem se importava se reparássemos nela. Sra. Heathcliff, disse eu, após ficar calado por algum tempo. A senhora não sabe que sou um conhecido seu? Tão íntimo que acho estranho que a senhora não fale comigo. A minha governanta nunca se cansa de falar sobre a senhora e elogiá-la, e ficará extremamente desapontada se eu voltar sem notícias suas, exceto que recebeu a carta e não disse nada. Ela pareceu surpresa com o que eu lhe disse, e perguntou, Ellen gosta do senhor? Sim, gosta muito, respondi hesitante. Então diga-lhe, continuou ela, que gostaria de responder à carta, mas não tenho nenhum material de escrita, nem mesmo um livro do qual pudesse arrancar uma página. Não tem livros, exclamei. Como consegue viver aqui sem eles, se me permite perguntar? Mesmo dispondo de uma enorme biblioteca na granja Thrushcross, muitas vezes fico entediado. Se me tirassem os livros, ficaria desesperado. Eu também passava o tempo lendo quando dispunha desses livros, disse Catherine. Mas o Sr. Heathcliff nunca lê, por isso meteu na cabeça que iria dar cabo dos meus livros. Não vejo nenhum deles há semanas. Certa vez mexi nos volumes de teologia de Joseph para a sua grande irritação. E uma vez, Harrington, topei com um estoque secreto de livros no seu quarto. Alguns em latim e grego, outros de contos e poesia. Todos velhos amigos. Eu os trouxe para cá e você os pegou como um corvo que pega colheres de prata, pelo simples prazer de roubar. Eles não têm utilidade para você, ou então os escondeu por maldade, pois já que não pode desfrutar deles, ninguém mais poderá. Quem sabe se não foi você por inveja que aconselhou o Sr. Heathcliff a tomar os meus tesouros. Mas a maioria deles está gravada na minha mente, impressa no meu coração, e desses vocês não podem me privar.
Earnshaw ficou vermelho quando a prima fez aquela revelação sobre a sua reserva secreta de literatura, e gaguejou indignado, negando as acusações. Sr. Harrington deseja apenas aumentar os seus conhecimentos, disse eu, vindo em auxílio do rapaz. E ele não tem inveja, só deseja rivalizar os seus dotes. Será um grande estudioso dentro de alguns anos. E enquanto isso, quer que eu me torne uma ignorante, respondeu Catherine. Sim, eu ouço tentando soletrar e ler sozinho. E que belos erros comete. Gostaria de vê-lo repetir o Chevy Chase como fez ontem. Muito engraçado. Eu ouvi-o bem. E ouvi-o recorrendo ao dicionário para procurar as palavras difíceis e depois praguejando porque não conseguia ler as definições. O rapaz evidentemente achava péssimo que alguém risse dele por sua ignorância, e depois risse das suas tentativas de acabar com ela. O meu raciocínio era o mesmo. E lembrando-me da história da Sra. Jean sobre a sua primeira tentativa de iluminar a escuridão na qual fora criado, observei. Mas, Sra. Heathcliff, todos nós começamos do nada, e todos nós tropeçamos e caímos no início. Se os nossos professores tivessem zombado de nós, em vez de nos ajudar, ainda estaríamos tropeçando e caindo. Oh, respondeu ela, não desejo impedir os seus progressos. Mesmo assim, ele não tem nenhum direito de apropriar-se do que é meu e torná-lo ridículo com seus vergonhosos erros e defeitos de pronúncia. Esses livros, tanto os de prosa quanto os de versos, são sagrados para mim pelas lembranças que me trazem, e odeio vê-los rebaixados e profanados pela sua boca. Além disso, ele escolheu dentre todos os meus favoritos os que mais gosto de reler, como se fosse um ato de deliberada maldade. O peito de Harrington subiu e desceu por um minuto, em silêncio. Lutava contra um forte sentimento de mortificação e cólera, que não era nada fácil de reprimir. Levantei com a nobre intenção de aliviar-lhe o embaraço e parei junto à porta da entrada, olhando para fora. Ele seguiu meu exemplo e deixou a sala, mas voltou pouco depois, carregando nos braços meia dúzia de volumes que atirou no colo de Catherine, exclamando: Peggy, nunca mais quero ouvir falar nesses livros, nem ler, nem pensar neles. Agora não os quero mais, respondeu ela. Estão ligados a você, e vou odiá-los. Catherine abriu um dos livros que, obviamente, fora muito manuseado, e leu um trecho, gaguejando como um aprendiz. Depois riu e atirou longe. E escutem mais, continuou provocante, e começou no mesmo estilo um verso de uma velha balada. Mas o amor próprio de Harrington não suportava mais ser espicaçado. Ouvi, sem desaprovar de todo, que ele aplicava uma correção manual àquela língua insolente. A pobre infeliz tinha feito tudo o que podia para ferir os sentimentos sensíveis, embora incultos, do primo. E uma resposta física era o único modo que ele tinha de ajustar as contas e devolver a ofensa ao ofensor. Ele juntou os livros e lançou-os ao fogo. Li na expressão a angústia que lhe causava oferecer aquele sacrifício à própria cólera. Imaginei que, enquanto o fogo os consumia, ele recordava o prazer que os livros tinham lhe proporcionado, e o triunfo e o crescente prazer que ainda esperava obter. Achei também que adivinhara o que o estimulava a estudar em segredo. Ele se contentara com a labuta diária e os rudes prazeres animais, até que Catherine cruzara o seu caminho. A vergonha pelo desprezo da moça e a esperança de obter a sua aprovação foram as primeiras coisas que o encorajaram a perseguir os objetivos mais elevados. No entanto, em vez de evitar o desprezo e conseguir a aprovação, seus esforços para se elevar haviam produzido resultados exatamente opostos. Sim, isso é o melhor que um bruto como você pode obter dos livros, exclamou Catherine, mordendo o lábio ferido e assistindo ao incêndio com olhos indignados. É melhor calar essa boca, respondeu ele furioso. Estava tão agitado que não conseguiu falar mais nada. Caminhou depressa para a porta e me afastei para lhe dar passagem. Mas mal cruzara a soleira, encontrou o Sr. Heathcliff, que vinha subindo a calçada, e lhe pôs a mão no ombro, perguntando: O que aconteceu, meu rapaz? Nada, nada, disse ele, e fugiu para desfrutar sozinho da sua mágoa e da sua raiva. Heathcliff olhou e suspirou. Seria estranho se eu agora me contradissesse, murmurou, sem saber que eu estava atrás dele. Mas quando procuro os traços do pai no seu rosto, é a ela que encontro cada dia mais. Com os diabos, como ele pode ser tão parecido? Mal suporto olhá-lo. Baixou os olhos para o chão e entrou melancólico. Havia em seu rosto uma expressão inquieta, ansiosa, que eu nunca vira antes, e seu corpo também parecia mais magro. A nora, vendo pela janela, imediatamente escapou para a cozinha, de modo que fiquei só. Estimo vê-lo outra vez fora de casa, Sr. Lockwood, disse ele em resposta ao meu cumprimento. Em parte por motivos egoístas. Não creio que possa suprir logo a sua falta neste lugar tão desolado. Mais de uma vez me perguntei o que o trouxe aqui. Receio que tenha sido um tolo capricho, Sr. Heathcliff. Foi a minha resposta.
Ou então é um tolo capricho que me afasta agora. Partirei para Londres na semana que vem e devo avisar-lhe que não pretendo alugar a Granja Thrushcross além dos 12 meses que combinamos. Não creio que possa voltar a viver lá. Ah, de fato. Está cansado de viver banido do mundo, não é? Disse ele. Mas se veio pedir dispensa do pagamento pelo tempo que estiver fora, a sua viagem foi inútil. Nunca deixo de cobrar o que me é devido. Não vim pedir nada disso, exclamei bastante irritado. Se desejar, acerto o pagamento com o senhor agora mesmo. E tirei a minha carteira do bolso. Não, não, respondeu ele com frieza. O senhor deixa para trás valores suficientes para cobrir o seu débito caso não volte. Não estou com tanta pressa. Sente-se, jante conosco. Um hóspede que não mais repetirá a visita é em geral bem-vindo. Catherine, traga as coisas. Onde você está? Catherine reapareceu, carregando uma bandeja com garfos e facas. Jante com Joseph, murmurou Heathcliff à parte, e fique na cozinha até que ele vá embora. Ela obedeceu às ordens prontamente. Talvez não se sentisse tentada a transgredi-las. Vivendo entre patetas e misantropos, de certo não conseguia apreciar uma companhia melhor quando a encontrava. Tendo a um lado o Sr. Heathcliff, severo e soturno, e do outro Harrington, absolutamente mudo, fiz uma refeição um pouco triste e logo me despedi. Eu teria saído pela porta dos fundos para ter uma última visão de Catherine e aborrecer o velho Joseph, mas Harrington recebeu ordens para me trazer o cavalo e seu anfitrião me acompanhou pessoalmente até a porta, de modo que não pude realizar o meu desejo. Como a vida é triste naquela casa, refleti, enquanto descia a cavalo pela estrada. Seria ainda mais romântico que um conto de fadas se a senhorita Linton Heathcliff e eu nos apaixonássemos como deseja sua boa ama, e juntos migrássemos para a atmosfera agitada da cidade. 1802. No último mês de setembro, fui convidado a devastar a charneca de um amigo que mora ao norte, e na viagem para sua casa vi-me inesperadamente a 15 milhas de Gimmerton. O cavalariço de uma hospedaria à margem da estrada pegara um balde para dar água aos meus cavalos, quando passou uma carroça carregada de aveia fresca recém-colhida, e ele observou. Essa está vindo de Gimmerton. Eles só colhem aveia 3 semanas depois dos outros. Gimmerton? Repeti. Já estava se apagando em minha mente o período que passei naquela localidade. Ah, já sei. A que distância fica daqui? Umas 14 milhas através das colinas. A estrada é ruim, respondeu ele. Senti um súbito impulso de visitar a Granja Thrushcross. Mal passara do meio-dia e achei que poderia tão bem passar a noite sob o meu próprio teto quanto numa hospedaria. Além disso, poderia facilmente arranjar um dia para tratar de negócios com meu sobrinho e assim evitar o aborrecimento de voltar àquela região. Depois de descansar um pouco, mandei que meu criado indagasse o caminho para o vilarejo. E com enorme fadiga dos animais, conseguimos vencer a distância em cerca de 3 horas. Deixei o criado em Gimmerton e desci para o vale sozinho. A igreja cinzenta parecia ainda mais cinzenta, e o cemitério solitário ainda mais solitário. Vi um carneiro da charneca pastando na grama rala entre as sepulturas. O tempo estava suave, cálido, quente demais para viajar, mas o calor não me impedia de desfrutar da encantadora paisagem que ficava acima e abaixo de mim. Se a tivesse visto mais perto do mês de agosto, estou certo de que seria tentado a gastar um mês dessa solitude. No inverno, não há nada mais triste, mas no verão não há nada mais divino do que aqueles vales escondidos pelas colinas e aquelas encostas íngremes cobertas de urzes. Cheguei à granja antes do pôr do sol e bati à porta, mas os moradores deviam ter se retirado para os cômodos de trás, a julgar pela espiral de fumaça fina e azulada que subia da chaminé da cozinha, e não me ouviram. Dei a volta e entrei pelo pátio. Na varanda estava sentada uma menina, de 9 ou 10 anos, fazendo tricô, e reclinada nos degraus, uma mulher idosa, meditando e fumando seu cachimbo. A senhora Jean está em casa? Perguntei. A senhora Jean? Não, respondeu ela. Ela não reside mais aqui. Está lá em cima, no Morro dos Ventos Uivantes. A senhora é a caseira, então? Continuei. É, eu cuido da casa, respondeu ela. Bem, eu sou o Sr. Lockwood, o patrão. Será que teria algum quarto para me hospedar? Pretendo passar a noite. O patrão! Exclamou ela atônita. Oh, como poderíamos imaginar que o senhor estava vindo? Devia ter mandado um recado. Não há nenhum quarto seco ou arrumado na casa inteira. Não há jeito. Largou o cachimbo e apressou-se a entrar, seguida pela menina. E eu entrei também. Logo percebi que ela dissera a verdade, e mais ainda que minha indesejada aparição quase a tinha transtornado. Pedi-lhe que ficasse calma. Eu sairia para dar um passeio e, enquanto isso, ela tentaria preparar um canto na sala onde eu pudesse cear, e um quarto para dormir. Não era preciso varrer nem espanar,
Bastava um bom fogo e lençóis secos. Ela parecia disposta a fazer o melhor possível, embora por engano enfiasse a vassoura na lareira da grelha em vez do atiçador, e usasse de forma errada vários outros utensílios domésticos. Retirei-me, porém, confiando no seu zelo para providenciar-me um lugar de repouso quando voltasse. O Morro dos Ventos Uivantes era o objetivo do meu passeio. Quando já havia deixado o pátio, uma reflexão tardia me fez voltar. "Está tudo bem no Morro dos Ventos Uivantes?" perguntei à mulher. "Pelo que sei, está", respondeu ela, carregando apressada um braseiro cheio de cinzas quentes. Pensei em perguntar por que a senhora Jean havia abandonado a Great Thrush Cross, mas era impossível atrasá-la mais em meio àquela crise. Então me virei e saí. Fui passeando devagar, tendo o brilho do sol poente às minhas costas e a suave beleza da lua que nascia à minha frente, um desaparecendo e a outra crescendo, enquanto deixava o parque e subia a estrada pedregosa que se bifurca e conduz à casa do Sr. Heathcliff. Antes de avistá-la, tudo o que restava do dia era uma difusa claridade cor de âmbar, a oeste, mas eu podia ver cada seixo do caminho e cada haste de grama à magnífica luz da lua. Não precisei escalar o portão e nem bater. Ele cedeu quando eu empurrei. Já é um avanço, pensei. E percebi outro, com a ajuda do meu olfato. Um perfume de madeira e goivo amarelo reacendia no ar, por entre as árvores frutíferas domésticas. Tanto as portas quanto as janelas estavam abertas. Contudo, como é costume numa região carbonífera, um belo e vivo fogo iluminava a lareira. O conforto que isso traz aos olhos torna suportável o calor excessivo. A casa no Morro dos Ventos Uivantes, no entanto, é tão grande que os moradores têm bastante espaço para se afastar da sua influência. E como era de se esperar, os referidos moradores haviam se instalado perto de uma das janelas. Antes de entrar, já podia vê-los e ouvi-los. Portanto, olhei e escutei. À medida que eu me demorava ali, crescia dentro de mim um sentimento misto de curiosidade e inveja. "Contrário", dizia uma voz tão doce quanto uma campainha de prata. "Essa é a terceira vez, seu bobo. Eu não vou repetir. Trate-se de lembrar ou eu puxo-lhe os cabelos." "Contrário, então", respondeu outra voz, num tom grave, porém suave. "E agora me dê um beijo, por me lembrar tão bem." "Não, primeiro leia tudo direitinho, sem nenhum erro." A voz masculina começou a ler. Era um rapaz muito bem vestido, sentado a uma mesa, tendo um livro diante de si. Seus belos traços brilhavam de alegria e seus olhos vagueavam, impacientes, da página do livro para uma mãozinha branca apoiada em seu ombro, que lhe chamava a atenção com um leve tapinha no rosto sempre que sua dona detectava algum sinal de desatenção. A dona da mão estava de pé, atrás. Seus cachos louros e brilhantes misturavam-se por vezes com os cabelos castanhos do rapaz, quando ela se inclinava para supervisionar os seus estudos. E o rosto da jovem, ele tinha sorte de não poder ver-lhe o rosto, ou nunca teria ficado tão quieto. Eu, que podia vê-lo, mordi o lábio com despeito por ter desperdiçado a chance que tivera de fazer algo, além de admirar aquela beleza estonteante. A lição acabou, não sem alguns erros mais. O aluno, porém, reivindicou a sua recompensa e recebeu pelo menos 5 beijos, aos quais, diga-se de passagem, retribuiu com generosidade. Os dois então se dirigiram à porta e, pela sua conversa, calculei que sairiam para dar um passeio pela charneca. Imaginei que seria condenado mentalmente por Harrington Earnshaw, se não verbalmente, para as mais profundas regiões do inferno, se mostrasse minha desventurada pessoa naquele momento. E sentindo-me muito malvado e invejoso, escapei e dei a volta para buscar refúgio na cozinha. Ali também a entrada estava livre, e minha velha amiga Nelly Jean sentava-se à porta, costurando e cantando uma canção. A canção era interrompida com frequência por palavras ríspidas de desprezo e intolerância proferidas num tom que nada tinha de musical. Eu prefiro que fiquem praguejando nos meus ouvidos da manhã à noite do que ouvir essas cantigas, dizia o habitante da cozinha em resposta a algo dito por Nelly que eu não ouvi. É uma vergonha que não possa se abrir um livro sagrado sem que você comece a cantar louvores ao demônio e a todos os pecados que já surgiram no mundo. Oh, você é uma desgraça. E ela é outra. Aquele pobre rapaz está perdido entre as duas. Pobre rapaz, acrescentou com um gemido. Foi enfeitiçado, tenho certeza. Oh, Deus, julgai-as, pois não há mais lei nem justiça nesse mundo. Não há mesmo, ou então estaríamos sentadas sobre as brasas quentes, retrucou a cantora. Cale a boca, velho. Leia a Bíblia como um bom cristão e não se importe comigo. Estou cantando as bodas da fada Anne, uma melodia muito bonita, boa para se dançar. A senhora Jean estava a ponto de recomeçar quando me adiantei. Reconhecendo-me de imediato, levantou-se num salto, exclamando:
Deus o abençoe, Sr. Lockwood. Como foi que voltou desse jeito? Está tudo fechado na granja Thrushcross. O senhor devia ter nos avisado da sua volta. Já arranjei as coisas para ser acomodado lá nesta curta estadia, respondi. Parto de novo amanhã. Mas como conseguiu voltar para cá, Sra. Jean? Conte-me, como foi isso? Zillah foi embora e assim que o senhor partiu para Londres, o Sr. Heathcliff mandou me chamar para ficar aqui até a sua volta. Mas entre, por favor. Veio a pé de Gimmerton essa noite? Vim da granja, respondi. E enquanto me preparam as acomodações por lá, quero concluir os meus negócios com seu patrão. Não creio que terei outra oportunidade. Que negócio, senhor? Disse Nelly, conduzindo-me para a sala. Ele está fora no momento e não creio que volte tão cedo. É sobre o aluguel, respondi. Ah, então é com a senhora Heathcliff que deve tratar, observou ela. Ou então comigo. Ela ainda não aprendeu a administrar os negócios e eu a substituo. Não há outra pessoa. Mostrei-me surpreso. Ah, vejo que não soube da morte do Sr. Heathcliff, continuou a Sra. Jean. O Sr. Heathcliff está morto? Exclamei atônito. Há quanto tempo? Faz 3 meses. Mas sente-se. Dê-me o seu chapéu e lhe contarei tudo. Espere, acho que o senhor não comeu nada, não é? Não quero nada, obrigada. Mandei preparar a ceia em casa. Sente-se também, Sra. Jean. Nunca pensei que ele tivesse morrido. Conte-me como aconteceu. Disse que não espera que voltem tão cedo. Os jovens, quero dizer. Não, tenho que ralhar com eles todas as noites por causa desses passeios tardios. Mas eles não se importam com o que digo. Tome pelo menos um copo da nossa velha cerveja inglesa. Vai lhe fazer bem. O senhor parece cansado. E correu para buscar a cerveja antes que eu pudesse recusar. Ouvi Joseph perguntando se não era um escândalo clamoroso ela ter pretendentes naquela altura da vida. E ainda por cima servir-lhe bebidas da adega do patrão. Era uma vergonha ele ter que assistir aquilo. Ela não ficou para dar resposta. Voltou num minuto, carregando um quartilho de prata, ao qual prestei os devidos louvores. E depois disso contou-me o resto da história de Heathcliff. Seu fim fora estranho, segundo ela. Fui chamada ao Morro dos Ventos Vivantes há cerca de 15 dias depois que o senhor nos deixou, disse ela. Fiquei feliz em obedecer por causa de Catherine, mas meu primeiro encontro com ela deixou-me chocada e triste. Tanto ela havia mudado desde a nossa separação. O Sr. Heathcliff não explicou as suas razões para mudar de ideia sobre minha vinda. Só me disse que precisava de mim, que estava cansado de olhar para Catherine e que eu devia usar a saleta como sala de estar e mantê-la comigo. Já bastava ser obrigado a vê-la 1 ou 2 vezes por dia. Catherine pareceu gostar desse arranjo e aos poucos contrabandeei um grande número de livros e outras coisas que lhe serviam de diversão na granja. Me orgulhava de podermos nos manter em relativo conforto. A ilusão, porém, não durou muito. Catherine, que no princípio estava feliz, em pouco tempo tornou-se irritadiça e inquieta. Para começar, fora proibida de sair para o jardim, e angustiava-se por ficar confinada nesses estreitos limites quando lá fora se aproximava a primavera. Além disso, para cuidar da casa eu era forçada muitas vezes a deixá-la só, e ela reclamava da solidão. Preferia discutir com Joseph na cozinha do que sentar-se em paz sozinha. Eu não me importava com as suas escaramuças, mas Harrington muitas vezes também era obrigado a buscar refúgio na cozinha, quando o patrão queria ter a casa só para si. A princípio, ou Catherine deixava o cômodo quando ele entrava, ou vinha em silêncio me ajudar em meu trabalho, evitando olhar ou dirigir a palavra ao rapaz, apesar de Harrington mostrar-se sempre tão silencioso e mal-humorado quanto possível. Depois de um tempo, porém, ela mudou de comportamento e não era mais capaz de deixá-lo quieto. Falava com ele, fazia comentários sobre a sua estupidez e a sua preguiça, mostrava seu espanto por ele poder suportar a vida que levava. Como ele podia sentar-se uma noite inteira fitando fogo e cochilando? Ele é igual um cão, não é, Ellie? Observou ela certa vez. Ou um cavalo de charrete. Faz seu trabalho, come sua comida e dorme eternamente. Que mente triste e vazia deve ser a dele. Você sonha alguma vez, Harrington? E se sonha, sobre o que é? Ah, mas não pode falar comigo. Olhava então para ele, mas o rapaz não abria a boca e nem a olhava. Talvez ele esteja sonhando agora, continuou ela. Encolheu os ombros, como Juno costuma fazer. Pergunte-lhe, Ellen. O Sr. Harrington vai pedir ao patrão que a mande lá para cima, se não se comportar, disse eu. Ele não apenas encolher os ombros, como cerrar os punhos, como se sentisse tentada a usá-los. Eu sei porque Harrington nunca fala quando estou na cozinha, exclamou ela em outra ocasião. Tem medo que eu ria dele. O que acha, Ellen? Uma vez tentou aprender a ler sozinho e, como eu ri, queimou os livros e desistiu de estudar. Não é um tolo? E você não foi atrevida? Disse eu. Responda. Vamos? Talvez eu tenha sido, continuou ela. Mas não esperava que ele fosse tão tolo. Harrington, se eu lhe der um livro, você o aceitaria? Bem, eu vou tentar. Colocou-lhe nas mãos um livro que estivera lendo. Harrington atirou longe e resmungou que quebraria o seu pescoço se ela não parasse com aquilo. Bem, vou deixá-lo aqui, disse Catherine, na gaveta da mesa.
E vou para a cama. Sussurrou-me então que observasse para ver se ele pegava o livro, e saiu. Mas ele nem chegou perto. E foi o que informei a Catherine pela manhã, para sua grande decepção. Vi que ela lamentava o persistente mau humor e a indolência dele. A sua consciência a reprovava por havê-lo feito desistir de elevar-se, e nisso ela tivera sucesso. Mas a sua argúcia trabalhava para remediar o dano. Enquanto eu passava ferro, ou fazia outro trabalho sedentário que podia ser feito no salão, Cathy trazia algum livro agradável e lia para mim em voz alta. Quando Harrington estava lá, ela geralmente fazia uma pausa em alguma parte interessante e abandonava o livro sobre a mesa. Fez isso muitas vezes, mas ele era teimoso como uma mula e recusava-se a morder a isca. Quando chovia, o rapaz passou a fumar com Joseph. Os dois sentavam-se como autômatos, um de cada lado do fogo. O velho surdo demais para ouvir as tolices de Cathy, como as chamava, e o jovem fazendo o possível para ignorá-las. Nas noites de tempo bom, Harrington saía para suas expedições de caça, e Catherine bocejava e suspirava e me incomodava para que falasse com ela. E assim que eu começava, corria para o pátio ou para o jardim. Como último recurso, chorava e dizia que estava cansada de viver. A sua existência era inútil. Sr. Heathcliff, que a cada dia suportava menos qualquer convivência humana, tinha praticamente banido Earnshaw da sala, e Harrington, devido a um acidente ocorrido no começo de março, ficou confinado à cozinha por vários dias. Sua arma disparara por acidente enquanto estava caçando sozinho nas montanhas. Um estilhaço lhe atingira o braço e ele perdera bastante sangue antes que pudesse chegar em casa. O resultado foi que se viu forçado a ficar junto à lareira, tranquilo, até que se recuperasse. Agradava a Catherine tê-lo ali, de qualquer modo. Fez com que detestasse mais do que nunca o seu quarto no andar de cima. Obrigava-me a encontrar o que fazer lá embaixo para poder descer comigo. Na segunda-feira de Páscoa, Joseph foi levar algumas cabeças de gado à feira de Gimmerton, e à tarde eu me ocupava na cozinha passando a roupa de cama. Earnshaw, sombrio como sempre, estava sentado num canto da lareira, e a minha patroazinha matava o tempo desenhando figuras na vidraça, variava de distração, cantarolando, soltando exclamações em voz baixa e lançando olhares aborrecidos e impacientes na direção do primo. Este fumava calmamente, sem tirar os olhos do fogão. Quando observei a Catherine, que não podia trabalhar porque seu corpo me interceptava a luz, ela se mudou para junto da lareira. Eu prestava pouca atenção ao que ela fazia, mas em dado momento ouvia dizer: "Descobri, Harrington, que eu ficaria feliz, que gostaria que você fosse meu primo agora, se não tivesse se tornado tão grosseiro para comigo, tão rude." Harrington não deu resposta. "Harrington, Harrington, Harrington, tá me ouvindo?" continuou ela. "Saia daqui", rosnou ele, com inflexível aspereza. "Dê-me esse cachimbo", disse ela, avançando a mão com cuidado para tirá-lo da boca. Antes que ele tentasse recuperá-lo, o cachimbo já estava quebrado e jogado ao fogo. Ele disse um palavrão e pegou outro. "Espere!" exclamou ela. "Você tem que me escutar primeiro. Não posso falar com essas nuvens de fumaça na minha frente." "Faça o favor de ir para o inferno!" exclamou ele furioso. "E deixe-me em paz." "Não!" insistiu Catherine. "Não vou. Não sei mais o que fazer para obrigá-lo a falar comigo. E você se obstina em não entender. Quando o chamo de estúpido, não pretendo magoá-lo, não quero dizer que o desprezo. Vamos, você precisa tomar conhecimento da minha existência, Harrington. É meu primo, e deve me considerar a sua prima. Não quero ter nada com você, nem com seu orgulho mesquinho, nem com as suas malditas zombarias", respondeu ele. "Prefiro ir para o inferno de corpo e alma antes de olhar de novo para você. Saia da minha frente, agora, já!" Catherine franziu o senho e se retirou para o banco junto à janela, mordendo o lábio. Começou a entoar uma estranha melodia para esconder a sua vontade de chorar. "Devia ser amigo da sua prima, Sr. Harrington", interrompi, "já que ela está arrependida da sua impertinência. Isso lhe faria muito bem. Seria outro homem se tivesse a sua companhia." "Sua companhia", exclamou ele. "Se ela me odeia, não me acha digno de engraxar os seus sapatos? Não, nem por um reino. Nunca mais me rebaixe a buscar as suas boas graças." "Não sou eu que odeio. Você que me odeia", disse Cathy, sem disfarçar mais o choro. "Você me odeia tanto quanto o Sr. Heathcliff, mais até." "Você é uma maldita mentirosa", começou Earnshaw. "Então por que eu deixei furioso tomando suas dores centenas de vezes? E isso quando você zombava de mim e me desprezava e... Continue a me importunar. E vou lá dentro agora e digo que você está me expulsando da cozinha." "Eu não sabia que você tomava minhas dores", respondeu ela, secando os olhos. "Eu me sentia infeliz, era amarga com todo mundo. Mas agora lhe agradeço e lhe imploro que me perdoe. O que mais eu posso fazer?" Ela voltou à lareira e, francamente, estendeu a mão. Harrington ficou sombrio, fez cara feia e manteve-se firme, com os punhos cerrados e os olhos fixos no chão.
Catherine, por instinto, deve ter adivinhado que era só birra e não desagrado que o levava a essa conduta, pois, depois de ficar um instante indecisa, inclinou-se e deu-lhe um leve beijo no rosto. A espertinha achou que eu não a vira e retirou-se para o lugar anterior junto à janela, com ares afetados. Sacudi a cabeça censurando-a. Ela então corou e disse baixinho: Bem, o que eu podia ter feito, Ellen? Ele não queria apertar minha mão e nem me olhar. Tinha que lhe mostrar de algum modo que gosto dele, que desejo que sejamos amigos. Se o beijo convenceu Harrington, eu não sei dizer, mas ele tomou muito cuidado para esconder o rosto durante vários minutos, e quando por fim mostrou, parecia constrangido, sem saber para onde olhar. Catherine ocupava-se, então, em embrulhar um belo livro em papel branco, e depois de amarrá-lo com um pedaço de fita, endereçou ao Sr. Harrington Earnshaw. Pediu-me que fosse a embaixatriz e o entregasse o presente ao destinatário. Diga-lhe que se ele aceitar, eu o ensino a ler o livro direitinho, disse ela. E se recusar, eu vou lá para cima e nunca mais o incomodo. Levei o livro e repeti a mensagem, ansiosamente observada pela remetente. Harrington não quis abrir os dedos, de modo que coloquei o embrulho embaixo dos seus joelhos. Mas também não jogou fora. Voltei ao meu trabalho. Catherine apoiou os braços na mesa e baixou a cabeça, até que ouviu o leve ruído do papel sendo removido. Então levantou-se e sentou-se quieta ao lado do primo. Ele tremia, o rosto radiante. Abandonara toda a rudeza, toda aquela sombria aspereza. A princípio não conseguia achar coragem para dizer uma sílaba em resposta ao olhar interrogativo de Cathy e a sua súplica murmurada. Diga que me perdoa, Harrington, por favor. Você me faria tão feliz se dissesse essa palavrinha. Ele murmurou algo inaudível. E vai ser meu amigo? Perguntou Catherine. Não. Você terá vergonha de mim a vida inteira, respondeu ele. E quanto mais me conhecer, mais vergonha terá. E eu não poderia suportar isso. Então não será o meu amigo? Disse ela, aproximando-se mais dele, com um sorriso doce como mel. Não escutei mais nenhuma conversa inteligível, mas ao olhar outra vez, percebi dois rostos tão radiantes inclinados sobre o livro que não duvidei que o tratado de paz fora ratificado por ambas as partes. E dali por diante os inimigos tornaram-se aliados incondicionais. O livro que liam era cheio de magníficas gravuras, e tanto as gravuras como a posição em que estavam tinha encanto suficiente para mantê-los imóveis até a volta de Joseph. O pobre coitado ficou pasmo diante de tal espetáculo. Catherine sentada no mesmo banco que Harrington Earnshaw, apoiando a mão no ombro do rapaz, e ficou mais confusa ao ver que o seu favorito aceitava a proximidade da prima. Isso o afetou de tal modo que não lhe permitiu fazer qualquer observação a respeito naquela noite. Só revelou sua emoção pelos imensos suspiros que dava ao abrir solenemente sobre a mesa sua enorme Bíblia e cobri-la com as notas de banco sujas que tirava da carteira, produto das transações do dia. Por fim, chamou Harrington para o seu lado. Leve isso para o patrão, meu rapaz, disse ele. E espere lá. Vou indo para o meu quarto. Este lugar não é decente, não serve para nós. Temos que sair fora e procurar outro pouso. Venha, Catherine, disse eu. Nós também temos que sair fora. Já terminei de passar roupa. Tá pronta para subir? Ainda não são 8 horas, respondeu ela, levantando-se de má vontade. Harrington, eu vou deixar esse livro no console da lareira e amanhã lhe trago outros. Qualquer livro que deixar aí eu jogo no fogo, disse Joseph. E eu quero ver se vai vê-los de novo. Já avisei. Faça o que achar melhor. Cathy ameaçou de queimar seus livros se ele queimasse os dela, e sorrindo ao passar por Harrington foi para cima, cantando. Ouço dizer que ela nunca sentira seu coração tão leve debaixo daquele teto. Exceto talvez durante as primeiras visitas a Linton. A intimidade que assim começara cresceu rapidamente, embora houvesse interrupções temporárias. Não bastava vontade para civilizar Earnshaw, e minha jovem patroa não era nenhuma filósofa, nem um modelo de paciência. Mas como ambas as mentes buscavam o mesmo objetivo, um amando e desejando estimar, a outra amando e desejando ser estimada, acharam um modo de alcançá-lo. Como vê, Sr. Lockwood, era bem fácil conquistar o coração da Sra. Heathcliff. Mas agora estou contente que o senhor não tenha tentado. A união desses dois será o coroamento de todos os meus desejos. Não invejarei ninguém no dia em que se casarem, pois não haverá uma mulher mais feliz que eu em toda a Inglaterra. No dia seguinte, aquela segunda-feira, como Earnshaw ainda não estava em condições de fazer o seu trabalho diário e por isso permanecia em casa, logo percebi que seria impraticável manter minha menina comigo como anteriormente. Catherine desceu antes de mim e saiu para o jardim, onde vi o primo fazendo algum trabalho leve. Quando fui chamá-los para o desjejum, vi que ela o convencera a limpar um bom espaço de terreno ocupado por uns arbustos de groselha silvestre e que estavam planejando juntos trazer algumas mudas da granja Thrushcross.
Fiquei apavorada com a devastação que havia sido feita em apenas meia hora. As groselhas pretas eram a menina dos olhos de Joseph, e Kathy tinha escolhido fazer o canteiro de flores bem no meio delas. Ora, vejam, isso vai ser mostrado ao patrão logo logo, exclamei. Assim que for descoberto, que desculpa vão dar para as tais liberdades com o jardim? Vai ser um belo alvoroço. Esperem só para ver. Sr. Harrington, me admira que o senhor não tenha tido um pouco mais de juízo em vez de fazer essa bagunça só porque ela lhe pediu. Esqueci que as árvores eram de Joseph, respondeu Earnshaw, um tanto embaraçado. Mas vou lhe contar que fui eu. Sempre fazíamos as refeições com o Sr. Heathcliff. Era eu que desempenhava a função de patroa, preparando o chá e trinchando as carnes, por isso a minha presença era indispensável à mesa. Catherine normalmente se sentava ao meu lado, mas naquele dia foi para junto de Harrington. Logo percebi que ela não seria mais discreta na amizade do que fora na hostilidade. Lembre-se de não falar muito com seu primo, nem lhe dar muita atenção. Foram as minhas instruções para Cathy quando entramos na sala. Isso de certo vai aborrecer o Sr. Heathcliff e ele ficará furioso com ambos. Não se preocupe, respondeu ela. No minuto seguinte estava do lado dele, fincando prímulas no seu prato de mingau. O rapaz não ousava falar com ela ali, e mal se atrevia a olhá-la. Mesmo assim, ela continuou a provocá-lo, até que 2 vezes ele esteve a ponto de dar uma risada. Eu franzi o senho, e então ela olhou para o patrão. O Sr. Heathcliff, a julgar pela sua expressão, estava com a mente ocupada com outra coisa que não os seus companheiros de mesa. Catherine ficou séria por um momento, examinando-lhe o rosto com profunda gravidade. Depois virou-se e recomeçou com suas tolices. Harrington, afinal, deu um sorrisinho abafado. O Sr. Heathcliff espantou-se e lançou um rápido olhar para os nossos rostos. A moça encarou-o de volta com seu costumeiro olhar, tenso e desafiador, que ele detestava. Ainda bem que está fora do meu alcance, exclamou ele. Que demônio a possui a fazer-me encarar desse jeito, com esses olhos infernais? Baixe os olhos e não me faça lembrar de novo da sua existência. Pensei que tinha curado dessa mania de rir. Fui eu, murmurou Harrington. O que você disse? Perguntou o patrão. Harrington baixou os olhos para o prato e não repetiu a confissão. O Sr. Heathcliff olhou por um momento e depois retomou em silêncio de jejum e a sua meditação interrompida. Estávamos quase terminando e os 2 jovens mantinham-se prudentemente longe um do outro. Imaginei, portanto, que não haveria mais nenhuma perturbação daquela vez. Nesse momento, Joseph apareceu à porta, revelando pelo lábio trêmulo e os olhos furiosos que descobrira a afronta cometida contra os seus preciosos arbustos. Devia ter visto Cathy e o primo no jardim antes de examiná-lo, pois enquanto mexia as mandíbulas como uma vaca ruminando, o que tornava sua fala difícil de entender, começou a falar. Quero meu salário e vou embora. Eu queria morrer aqui, onde servi há 60 anos. Até levei os meus livros para o sótão e toda a minha tralha para deixar a cozinha só para eles, para não perturbar a tranquilidade. Era duro renunciar ao meu cantinho junto ao fogo, mas achei que podia fazer isso. Mas não. Ela tinha que me tirar o meu jardim. E juro, patrão, isso eu não posso aguentar. O senhor pode se submeter a ele se quiser, mas eu não me acostumo. Um velho como eu não se acostuma com novos fardos. Prefiro ganhar o meu sustento trabalhando com uma marreta na estrada. Pare, seu idiota, interrompeu Heathcliff. Encurte essa história. Qual é a sua queixa? Não vou interferir em nenhuma briga sua com Nelly. Por mim, ela pode até jogá-lo no buraco do carvão. Não foi Nelly, respondeu Joseph. Eu não iria embora por causa de Nelly. Nojenta como ela é, Deus do céu. Não é ela que vai corromper a alma de ninguém. Nunca foi bonita, não vai tentar nenhum homem. Foi essa criatura provocante que enfeitiçou o nosso rapaz, com seus olhos sonsos, seus modos traiçoeiros. Ela até... Não, isso me parte o coração. Ele esqueceu tudo que fiz por ele, tudo que fiz dele, e cortou fora uma fileira inteira das groselhas mais bonitas do jardim. E assim continuou a lamentar-se sem parar, abatido por um amargo sentimento de ultraje pela ingratidão de Earnshaw e pelos riscos que este corria. Este velho idiota andou bebendo? Perguntou Heathcliff. Harrington, é a você que ele está acusando? Arranquei 2 ou 3 arbustos, respondeu o rapaz, mas vou plantá-los de novo. E por que foi que os arrancou? Disse o patrão. Catherine sabiamente intrometeu-se. Nós queríamos plantar algumas flores ali, exclamou ela. Eu sou a única culpada, fui eu que lhe pedi para fazer isso. E quem diabos lhe deu permissão para tocar num só arbusto dessa casa? Perguntou o sogro, muito surpreso. E acrescentou, virando-se para Harrington. E quem mandou você obedecer a ela? O rapaz estava sem fala e foi a prima que respondeu. O senhor não deveria ter tanta má fé em me ceder uns palmos de chão para plantar flores, já que me roubou todas as minhas terras. Suas terras? Menina insolente, imprestável. Você nunca teve terra nenhuma, disse Heathcliff. E o meu dinheiro também, continuou ela.
retribuindo seu olhar furioso e mordendo uma crosta de pão, o resto do café da manhã. Silêncio! Exclamou ele. Já chega, saia! E as terras de Harrington, e o dinheiro dele? Continuou a imprudente menina. Harrington e eu somos amigos agora e vou contar a ele tudo o que sei sobre o senhor. O patrão pareceu confuso por um momento. Empalideceu e levantou-se sem tirar os olhos dela, com uma expressão de ódio mortal. Se o senhor me bater, Harrington vai bater no senhor, disse Catherine. Então é melhor se sentar. Se Harrington não tirar você daqui agora, eu vou bater-lhe até que pare no inferno, trovejou Heathcliff. Maldita bruxa. Ousa colocá-lo contra mim? Tire-a já daqui. Você ouviu? Atire-a na cozinha. Eu vou matá-la, Ellen Dean, se você permitir que eu a veja outra vez. Harrington, quase sem fala, tentou convencê-la a sair. Arraste-a para fora, bradou Heathcliff com fúria. Ainda tem a pretensão de falar? E aproximou-se para executar pessoalmente a sua ordem. Ele não vai mais lhe obedecer, seu traiçoeiro. Nunca mais, disse Catherine. E logo vai odiá-lo, tanto quanto eu. Quieta, quieta, sussurrava o rapaz, censurando-a. Eu não vou permitir que fale com ele assim. Já chega. Mas não vai deixar que ele me bata, não é? Gritou ela. Venha agora, sussurrou Harrington, sério. Era tarde demais. Heathcliff a agarrara. Agora saia você daqui, disse ele a Earnshaw. Bruxa maldita. Dessa vez me provocou no momento em que eu não posso suportar provocações, pois farei com que se arrependa disso para sempre. Ele agarrou Catherine pelos cabelos. Harrington tentou libertar-lhe os cachos, pedindo a Heathcliff que não a ferisse daquela vez. Os olhos negros de Heathcliff faiscavam, parecia disposto a partir Catherine em pedaços. E eu já me arriscava a correr em seu auxílio quando, de repente, os dedos dele relaxaram. Soltou seus cabelos e agarrou-lhe o braço, olhando-a intensamente. Por fim, levou as mãos aos olhos e parou por um momento, como se procurasse controlar-se. Virou-se de novo para Catherine e disse com uma calma forçada. Veja se aprende a não me pôr nesse estado de fúria outra vez, ou acabarei por matá-la de verdade um dia desses. Vá com a senhora Dean e fique com ela, e guarde a sua insolência para os seus ouvidos. Quanto a Harrington Earnshaw, se o vir dando ouvidos a você, mando ganhar pão onde puder. Seu amor vai transformá-lo num renegado e num mendigo. Nelly, leve-a daqui. E me deixem agora, todos vocês, deixem-me. Levei minha jovem patroa para fora. Ela estava aliviada demais por ter escapado nem pensava em resistir. Os outros nos seguiram. E o Sr. Heathcliff ficou sozinho na sala até a hora do jantar. Aconselhei Catherine a jantar lá em cima, mas assim que o Sr. Heathcliff percebeu o lugar vazio na mesa, mandou-me chamá-la. Ele não falou com nenhum de nós, comeu muito pouco e logo saiu após a refeição, avisando que não voltaria antes do anoitecer. Durante a sua ausência, os dois novos amigos se instalaram na sala. Ouvi quando Harrington recusou-se firmemente a escutar a prima quando essa se ofereceu para revelar a conduta do Sr. Heathcliff para com o pai dele. Disse que não aceitaria que fosse dita uma palavra sequer contra Heathcliff, mesmo que fosse o demônio. Não importava. Tomaria o seu partido de qualquer maneira. Preferia que ofendesse a ele, Harrington, como costumava fazer antes, do que ofender o Sr. Heathcliff. Catherine estava ficando incomodada com aquilo. Ele, porém, achou um meio de fazê-la calar-se, perguntando se ela gostaria que ele falasse mal do pai dela. Ela entendeu, então, que Earnshaw levava a reputação do patrão a sério. Estava ligado a ele por laços mais fortes, que a fria razão não podia destruir. Laços forjados pelo hábito que seria cruel tentar romper. Catherine mostrou ter bom coração e dali em diante evitou reclamar e expressar a sua antipatia com relação a Heathcliff. Confessou-me também que ficara triste por ter tentado causar a inimizade entre ele e Harrington. E de fato acho que depois disso ela jamais voltou a dizer uma palavra contra o seu opressor, que pudesse ser ouvida pelo primo. Quando essa pequena discordância terminou, voltaram a ser amigos, ocupando-se tanto quanto podiam com suas tarefas de aluno e professor. Fui sentar-me com eles depois que terminei o meu trabalho. Sentia-me tão tranquila e confortada a observá-los que nem percebi o tempo passar. O senhor sabe que, de certo modo, ambos eram meus filhos. Há muito tempo que eu me orgulhava dela e tinha certeza de que o outro também seria fonte de igual satisfação. Sua natureza honesta, afetuosa e inteligente logo afastaria as nuvens de ignorância e degradação nas quais tinham sido criado. E os elogios sinceros de Catherine serviam como estímulo aos esforços do rapaz. O despertar da mente lhe iluminava os traços, dando-lhe um aspecto de nobreza e inteligência. Eu mal conseguia acreditar que aquele rapaz era o mesmo indivíduo que eu vira no dia em que descobri Cathy no Morro dos Ventos Uivantes, depois da expedição aos rochedos Penistone. E enquanto eu os admirava e eles estudavam, chegou o crepúsculo, e com ele o patrão. Encontrou-nos inesperadamente entrando pela porta da frente e teve uma visão completa dos três, antes que pudéssemos levantar a cabeça para olhá-lo. Bem, pensei comigo, nunca houve uma visão mais agradável e inofensiva e seria uma vergonha repreendê-los.
A luz vermelha do fogo iluminava as duas belas cabeças e revelava rostos animados por um entusiasmo infantil. Pois embora ele tivesse 23 anos e ela 18, ambos tinham tantas coisas novas para aprender e sentir que não experimentavam nem manifestavam os sóbrios sentimentos que acompanham o desencanto da maturidade. Os dois ergueram o olhar ao mesmo tempo e depararam com o Sr. Heathcliff. Talvez o senhor nunca tenha notado que os olhos de ambos são iguais, os mesmos olhos de Catherine Earnshaw. A Catherine atual não tem qualquer outra semelhança com a mãe, exceto a largura da testa e certa curvatura das narinas que lhe dá um ar de involuntária arrogância. Mas em Harrington, a semelhança vai mais longe. Sempre fora grande, mas naquele momento impressionou de maneira especial ao Sr. Heathcliff, pois seus sentidos estavam alertas e suas faculdades mentais mais despertas e ativas do que o normal. Suponho que aquela semelhança desarmou o Sr. Heathcliff. Ele se aproximou da lareira, evidentemente agitado, mas logo se dominou. Olhando para o rapaz, ou melhor, a sua agitação mudou de caráter, porque ainda estava lá. Pegou o livro das mãos de Harrington, olhou para a página aberta e o devolveu, sem fazer qualquer observação. Fez apenas um sinal para que Catherine saísse. Seu primo logo a seguiu. E eu também estava a ponto de sair, quando ele me pediu para que ficasse. É um triste final, não acha? Observou ele, após meditar por um instante a cena que acabara de testemunhar. É um final absurdo, depois de todos os esforços que fiz. Uso de alavancas e picaretas para demolir as duas casas, treino para ser capaz de executar trabalhos como os de Hércules, e quando tudo está pronto em meu poder, descubro que perdi a vontade de retirar uma só telha dos seus telhados. Meus velhos inimigos não me venceram. Agora seria a hora certa de me vingar dos seus representantes. E poderia fazê-lo, sem que alguém tentasse me impedir. Mas de que serviria? Não me interessa bater em ninguém. Não posso mais me dar ao trabalho de levantar a mão. Falando assim, parece que lutei o tempo inteiro só para exibir um belo gesto de magnanimidade. Nada está mais longe da verdade. Apenas perdi o prazer de gozar com a sua destruição. E sou muito preguiçoso para destruir a troco de nada. Nelly, aproxima-se uma estranha mudança. Nesse momento já estou à sua sombra. Tenho pouco interesse na minha vida cotidiana, que mal me lembro de comer ou dormir. Esses dois que acabaram de deixar a sala são as únicas criaturas que ainda mantêm uma aparência material distinta para mim. E essa aparência me provoca uma dor que chega às raias da agonia. Sobre Catherine, não quero falar, nem mesmo pensar. Mas realmente gostaria que fosse invisível, pois sua presença só me desperta sensações enlouquecedoras. Harrington, porém, me comove de outra maneira. E mesmo assim, se pudesse fazer isso sem passar por louco, eu nunca mais o veria. Talvez você pense que já estou ficando louco, disse ele, esforçando-se para sorrir. Se tentar eu descrever-lhe as 1000 lembranças do passado e as ideias que ele me desperta ou me encarna. Sei que você não vai mais comentar nada do que lhe digo, e minha mente está sempre tão encerrada em si mesma que é tentador, afinal, abrir-me com alguém. 5 minutos atrás, Harrington me parecia não um ser humano, mas a personificação da minha juventude. São tantas coisas que sinto em relação a ele que me seria impossível falar-lhe de modo racional. Em primeiro lugar, sua surpreendente semelhança com Catherine liga-o terrivelmente a ela. No entanto, isso que você talvez suponha ser o que mais tem poder sobre minha imaginação é de fato o que tem menos. Pois que coisa pode existir que não esteja ligada a ela para mim? O que é que não me faz recordá-la? Não posso nem olhar para este piso sem ver os seus traços impressos nos ladrilhos. Em cada nuvem, em cada árvore, enchendo o espaço à noite e espelhando-se em cada objeto durante o dia. Vivo rodeado por sua imagem. Os rostos mais comuns de homens e mulheres, os meus próprios traços, zombam de mim com a sua semelhança. O mundo inteiro é uma terrível coleção de marcas da sua existência e de que eu a perdi. Bem, a figura de Harrington é o fantasma do meu amor imortal, dos meus selvagens esforços para assegurar os meus direitos, da minha degradação, do meu orgulho, da minha felicidade e da minha angústia. Mas é loucura repetir esses pensamentos para você. Serve apenas para que saiba a razão pela qual, apesar da minha relutância em ficar só, a companhia dele não me é proveitosa. É mais um agravante ao constante tormento que sofro, e contribui em parte para me tornar indiferente ao seu relacionamento com a prima. Não posso mais prestar-lhe qualquer atenção. Mas o que o senhor quer dizer com mudança, Sr. Heathcliff? Disse eu, alarmada com as suas maneiras. No entanto, de acordo com meu julgamento, não creio que estivesse a ponto de perder o juízo ou de morrer. Parecia-me bastante forte e saudável. E quanto à razão, desde criança tinha prazer em lidar com o lado negro das coisas, em entreter as estranhas fantasias. Podia ser uma monomania em relação ao seu ídolo perdido, mas em todos os outros pontos seus sentidos eram tão bons quanto os meus.
Não saberei até que aconteça, disse ele. Não tenho ainda plena consciência do que representa. Não tem sintomas de alguma doença, tem? Perguntei. Não, Nelly, não tenho, respondeu ele. Então não tem medo da morte? Medo? Não, respondeu ele. Não tenho medo, nem pressentimento, nem esperança da morte. Por que deveria ter? Com esta constituição forte, a vida moderada que levo, o risco nulo das minhas ocupações, devo ficar neste mundo e provavelmente ficarei, até que não me reste um fio de cabelo preto na cabeça. Mesmo assim, não posso continuar nessa condição. Tenho que me lembrar de respirar, quase tenho que lembrar de fazer o meu coração bater. É como esticar uma mola enrijecida. É por obrigação que realizo os atos mais simples, que não sejam propiciados por aquele pensamento único. E é também por obrigação que repare em qualquer coisa viva ou morta, se não está associada àquela ideia universal. Tenho um único desejo e todo o meu ser, todos os meus sentidos anseiam por atingi-lo. Anseio por isso há tanto tempo e com tanta firmeza que estou convencido de que será satisfeito. E em breve, porque já devorou a minha existência. Já fui tragado pela expectativa da sua realização. Minhas confissões não me aliviaram, mas podem justificar certas fases sombrias do meu humor, que de qualquer forma seriam inexplicáveis. Oh Deus, é uma luta sem fim. Como eu gostaria que já tivesse acabado. Ele começou a passear pela sala, murmurando coisas terríveis para si mesmo. Comecei a me sentir inclinada a acreditar no que Joseph acreditava, que a sua consciência lhe havia transformado o coração num inferno em vida. Perguntava-me como aquilo iria terminar. Embora ele poucas vezes antes tenha revelado esse estado de espírito, nem mesmo na aparência eu não tinha a menor dúvida de que aquele era o seu humor habitual. Ele mesmo afirmava isso, mas ninguém, pelo seu comportamento, teria imaginado tal coisa. O senhor não adivinhou quando viu o Sr. Lockwood, e no período do qual estou falando, ele se portava do mesmo modo que naquela época. Mostrava-se apenas mais amante da solidão, e talvez ainda mais lacônico com as pessoas à sua volta. Durante alguns dias depois daquela noite, o Sr. Heathcliff evitou encontrar-nos às refeições. Ainda assim, não consentia formalmente em excluir Harrington e Cathy. Tinha aversão por ceder de forma tão completa aos seus sentimentos e preferia ausentar-se ele próprio. Parecia que uma refeição a cada 24 horas era suficiente para sustentá-lo. Uma noite, depois que a família já estava deitada, ouvi-o descer e sair pela porta da frente. Não ouvi entrar de volta, e pela manhã descobri que ainda estava fora. Estávamos então no mês de abril. O tempo era agradável e cálido, a grama muito verde por conta do sol e da chuva, e as duas macieiras anãs, perto da parede sul, estavam em plena floração. Depois do café da manhã, Catherine insistiu para que eu trouxesse uma cadeira e me sentasse com a minha costura debaixo dos abetos ao final da casa, e convencer a Harrington, que já tinha se recuperado por completo do acidente, acabaram e organizaram o seu jardinzinho, o qual fora mudado para aquele canto em virtude das queixas de Joseph. Eu aspirava com prazer a fragrância da primavera ao meu redor, e fitava o belo e suave azul do céu, quando a minha menina, que correra até perto do portão em busca de algumas mudas de prímulas para a borda do canteiro, voltou quase de mãos vazias e nos informou que o Sr. Heathcliff estava chegando. E ele falou comigo, acrescentou ela, com o rosto perplexo. O que ele disse? Perguntou Harrington. Mandou que eu saísse do caminho o mais depressa possível, mas me pareceu tão diferente do normal que parei um momento para olhá-lo. Diferente como? Indagou Harrington. Bem, quase alegre e feliz. Não, quase nada. Parecia muitíssimo entusiasmado, alegre e contente, respondeu ela. Vai ver que caminhar à noite o diverte, observei, afetando a indiferença. Na verdade, estava tão surpresa quanto Catherine, e ansiosa para verificar a verdade da sua afirmação, pois ver o patrão alegre não era um espetáculo comum. Arranjei uma desculpa para entrar em casa. Heathcliff estava de pé junto à porta, pálido e trêmulo. Mesmo assim, com certeza havia uma luz estranha, de jovialidade nos seus olhos, que alterava todo o aspecto do seu rosto. Desejo tomar o café da manhã? O senhor deve estar com fome, depois de vaguear a noite toda por aí. Queria descobrir onde ele tinha ido, mas não me atrevi a perguntar diretamente. Não tenho fome, respondeu ele, desviando o rosto e falando com certo desdém, como se adivinhasse que eu tentava descobrir a razão do seu bom humor. Fiquei perplexa. Não sabia se aquela era uma oportunidade propícia para fazer uma leve advertência. Não acho que seja direito alguém vagar por aí afora, observei, em vez de estar na cama. De qualquer forma, não é sensato, numa estação úmida como essa. Ouso dizer que pegará um forte resfriado ou uma febre. Já há qualquer coisa desse tipo acontecendo com o senhor. Nada que eu não possa suportar com o maior prazer, respondeu ele. Desde que você me deixe em paz, entre logo e não me aborreça. Obedeci e ao passar notei que ele respirava rápido como um gato. Sim, pensei, vamos ter alguma doença.
Não posso imaginar o que ele andou fazendo. Ao meio-dia, Heathcliff sentou-se à mesa conosco e recebeu das minhas mãos um prato cheio, como se pretendesse compensar o jejum anterior. Não tenho nem frio nem febre, Nelly, observou Heathcliff, aludindo ao que eu falara de manhã. E estou pronto a fazer justiça à sua comida. Pegou o garfo e a faca e ia começar a comer, quando de repente a vontade pareceu extinguir-se. Depôs os talheres na mesa, olhou ansioso para a janela, levantou-se e saiu. Nós o vimos andando para lá e para cá no jardim, enquanto terminávamos a refeição. Earnshaw disse que iria perguntar por que ele não quis comer. Pensou que tínhamos contrariado ele de algum modo. Bem, ele está vindo? Perguntou Catherine quando o primo voltou. Não, respondeu ele. Mas não está zangado. Na verdade, parecia contente como nunca vi. Só ficou impaciente porque lhe falei 2 vezes, então mandou-me vir ficar com você. Admirava-se de que eu desejasse a companhia de qualquer outra pessoa. Coloquei seu prato no fogão para mantê-lo aquecido. Depois de 1 ou 2 horas, ele tornou a entrar, quando a sala já se esvaziara. Mas não estava nem um pouco mais tranquilo. Trazia a mesma expressão de alegria extranatural. Sim, pois não era natural. Sob as sobrancelhas negras, a mesma tez pálida. De vez em quando mostrava os dentes numa espécie de sorriso. O corpo tremia, não como treme uma pessoa com frio ou fraqueza, mas como a vibração de uma corda esticada. Mas mais uma forte excitação do que um tremor. Vou perguntar qual é o problema, pensei. Senão quem o fará? Exclamei então. Recebeu boas notícias, Sr. Heathcliff? Parece mais animado do que nunca. De onde me viriam boas notícias, Nelly? Disse ele. Estou animado de fome, mas parece que não devo comer. Seu jantar está aqui, respondi. Por que não come? Agora não quero, murmurou ele às pressas. Vou esperar pela ceia. E de uma vez por todas, Nelly, peço-lhe que mantenha Harrington e a outra longe de mim. Não quero ser aborrecido por ninguém. Quero esta sala só para mim. Há alguma nova razão para esse banimento? Perguntei. Diga-me, por que anda tão estranho, Sr. Heathcliff? Onde esteve na noite passada? Não estou perguntando por simples curiosidade, mas está perguntando por simples curiosidade, sim. Interrompeu ele com um sorriso. Mas mesmo assim vou responder. Ontem à noite estive no limiar dos infernos. Hoje já vislumbro o meu céu. Não lhe tiro os olhos. Mal chega a 3 passos da distância que nos separa. E agora trate de ir embora. Não virá, nem ouvirá nada que lhe cause medo, se parar de bisbilhotar. Varri o chão, limpei a mesa e saí, mais perplexa do que nunca. Ele não deixou a casa de novo naquela tarde e ninguém lhe perturbou a solidão. Às 8 horas, porém, julguei adequado levar-lhe uma vela e a ceia, embora ele não tivesse pedido. Estava reclinado sobre o peitoril de uma janela aberta, mas não olhava para fora. Tinha o rosto voltado para a escuridão da sala. O fogo se transformara em cinzas e a sala estava cheia do ar suave e úmido do nevoeiro da tarde. Tudo era tão silencioso que não se distinguia apenas o murmúrio do riacho que descia de Gimmerton, mas o sussurro da água ao correr por entre os seixos e o seu deslizar por sobre as pedras maiores que não encobria. Proferi uma exclamação de desgosto ao ver a lareira fria e comecei a fechar as janelas uma por uma, até chegar àquela em que ele estava. Devo fechar essa também? Perguntei de modo a despertá-lo, pois ele não se movia. A luz iluminou seus traços enquanto eu falava. Oh, Sr. Lockwood, não posso expressar o susto que tive diante daquela visão rápida. Aqueles olhos negros e fundos, aquele sorriso, a palidez fantasmagórica. A mim não me parecia o Sr. Heathcliff, mas um duende. E no meu terror, deixei a vela cair contra a parede e ficamos no escuro. Sim, feche, respondeu ele na sua voz familiar. Ora, você é muito desajeitada. Por que segurou a vela na horizontal? Rápido, traga outra. Saí às pressas, num tolo estado de terror, e disse a Joseph: o patrão quer que você lhe leve uma vela e torne a acender o fogo. É que eu não ousava entrar novamente naquele momento. Joseph juntou algumas brasas numa pá e entrou na sala, mas logo a trouxe de volta, com a bandeja da ceia na outra mão, explicando que o Sr. Heathcliff ia para a cama, e não queria comer nada até de manhã. Imediatamente após, nós o ouvimos subir as escadas. Não seguiu para o seu quarto, mas para o outro, aquele da cama com os painéis, como já mencionei. Sua janela é larga o bastante para dar passagem a qualquer pessoa. Ocorreu-me que ele planejava outra excursão noturna, achando que não suspeitaríamos de nada. Será que ele é um fantasma ou um vampiro? Fiquei pensando. Já havia lido sobre essas pavorosas encarnações de demônios. Então me lembrei de que o cuidara na infância e o vira crescer e tornar-se moço, e o acompanhara durante quase toda a vida. Era uma tolice rematada, portanto, ceder àquele sentimento de horror. Mas de onde viera aquela coisinha morena que um homem bom acolhera para sua ruína? Murmurou a superstição enquanto eu mergulhava no sono. E meio sonhando, comecei a meditar, tentando imaginar uma ascendência que combinasse com ele, repetindo as meditações que fizera acordada.
Revi de novo a sua existência com sinistras variações. Por fim, imaginei a sua morte e o funeral. Dessa parte, tudo o que me lembro é de ter ficado irritadíssima por ter recebido a tarefa de arranjar-lhe uma inscrição para o túmulo e de ter consultado o sacristão a respeito. Como ele não tinha sobrenome e não sabíamos a sua idade, fomos obrigados a nos contentar com uma única palavra: Heathcliff. Isso, aliás, acabou por se tornar realidade. Se o senhor for ao cemitério, lerá na sua lápide apenas o nome e a data da morte. O amanhecer me restituiu o bom senso. Assim que clareou o dia, levantei-me e fui até o jardim para averiguar se havia alguma pegada debaixo da janela. Não havia. Ele deve ter ficado em casa, pensei, e vai estar melhor hoje. Preparei o café da manhã para a família, como era meu costume, mas disse a Harrington e Catherine que tomassem o seu antes que o patrão descesse, pois ele se deitara tarde. Os dois preferiram fazer a refeição lá fora, debaixo das árvores, e pus uma mesinha para acomodá-los. Quando entrei de novo, o Sr. Heathcliff já havia descido. Ele e Joseph conversavam sobre alguns negócios da fazenda. Meu patrão dava instruções claras e minuciosas sobre o assunto, mas falava rapidamente, e a toda hora virava a cabeça. Tinha a mesma expressão entusiasmada da véspera, até um pouco mais exagerada. Quando Joseph saiu, sentou-se no seu lugar costumeiro e pus uma caneca de café diante dele. Ele a puxou mais para perto e descansou os braços sobre a mesa, olhando para a parede oposta. Supus que examinava uma porção particular da parede acima e abaixo, com os olhos brilhantes e quietos, e com tão intenso interesse que deixou de respirar por cerca de meio minuto. Agora vamos, exclamei, enfiando-lhe um pedaço de pão nas mãos. Coma e beba enquanto está quente. Já faz quase uma hora que a refeição está pronta. Ele não me notou, mas sorriu. Eu preferia vê-lo arreganhar os dentes do que sorrir daquele jeito. Sr. Heathcliff, patrão, bradei. Pelo amor de Deus, não fique olhando como se visse uma assombração. Pelo amor de Deus, não grite tão alto, respondeu ele. Olhe em volta e me diga, estamos sozinhos? É claro, foi a minha resposta. É claro que estamos. Mesmo assim, obedeci involuntariamente, como se não tivesse muita certeza. Com um movimento da mão, ele abriu um espaço vazio diante de si, entre as coisas do café, e debruçou-se para olhar mais à vontade. Agora eu compreendia que ele não olhava para a parede, pois, vendo-o melhor, notei que contemplava alguma coisa a exatos 2 metros de distância. E o que quer que fosse a visão, parece que lhe transmitia tanto prazer quanto dor, ambas levadas ao extremo. Pelo menos, era o que sugeria a expressão angustiada, embora radiante do seu rosto. O objeto imaginário não se mantinha fixo, contudo. Os olhos do Sr. Heathcliff procuravam com incansável diligência e, mesmo quando falava comigo, não se afastavam dele. Recordei-lhe em vão o seu prolongado jejum, e se tentava tocar na comida, atendendo aos meus pedidos, e se esticava a mão para pegar um pedaço de pão, seus dedos se fechavam antes de alcançá-lo, e permaneciam na mesa, esquecidos do que iam fazer. Sentei-me com perfeita paciência, tentando distrair-lhe a atenção concentrada naquela atraente especulação. Por fim, ele se irritou e levantou-se, perguntando-me por que eu não lhe permitia fazer as suas refeições quando bem quisesse. Disse que na próxima vez eu não precisava esperar, que deixasse as coisas sobre a mesa e saísse. Dizendo isso, saiu da casa, atravessou devagar o jardim e desapareceu pelo portão. As horas passavam e eu seguia ansiosa. Veio a noite, só fui me deitar bem tarde e, quando fiz, não pude dormir. Ele voltou depois da meia-noite e, em vez de ir para a cama, trancou-se na sala embaixo. Escutei, virei-me na cama e, por fim, vesti-me e desci. Era muito cansativo ficar deitada, perturbando a minha mente com centenas de temores inúteis. Ouvi distintamente o passo do Sr. Heathcliff andando impaciente pela sala. Muitas vezes rompia o silêncio com um suspiro profundo que mais parecia um gemido. Também murmurava palavras desconexas. Só conseguia entender o nome de Catherine, junto com alguma expressão de amor ou sofrimento. E ele falava em um tom baixo e grave, como se ela estivesse ali, presente, como se as palavras lhe viessem do fundo da alma. Não tive coragem de entrar no aposento, mas queria desviá-lo do seu devaneio. Fui então até a cozinha, atiçei o fogo, remexendo e raspando as cinzas. Isso o trouxe até ali mais depressa do que eu esperava. Logo abriu a porta e disse: Nelly, venha cá, já amanheceu? Entre, traga uma luz. Vai dar 4 horas, respondi. Precisa levar uma vela lá para cima. Pode acender aqui no fogo. Não, eu não quero subir, disse ele. Entre e me acenda um fogo. E faça o que precisa fazer na sala. Tenho que atiçar as brasas primeiro, antes de levá-las, respondi, pegando uma cadeira e o fole. Ele ficou vagando pela sala enquanto isso, num estado próximo do delírio. Seus suspiros pesados se sucediam, quase não deixando espaço para a respiração normal. Quando amanhecer, vão mandar chamar Green, disse ele. Preciso consultá-lo sobre alguns assuntos legais enquanto tenho cabeça para pensar nessas coisas e posso agir com calma.
Ainda não escrevi meu testamento e não sei como dispor da minha propriedade. Quem dera pudesse destruí-la e apagá-la da face da terra. Não fale assim, Sr. Heathcliff, interpus. Deixe de lado o testamento por enquanto. O senhor ainda viverá bastante para se arrepender de muitas das suas injustiças. Nunca esperei que o senhor sofresse dos nervos, mas agora parece que estão terrivelmente abalados e por sua própria culpa. O modo como o senhor passou esses 3 últimos dias seria capaz de abater um gigante. Por favor, coma alguma coisa e descanse um pouco. Basta olhar-se no espelho para ver como precisa de comida e repouso. Está com as faces fundas e os olhos injetados, parece uma pessoa morrendo de fome e cega por falta de sono. Não é por culpa minha que não posso comer e nem descansar, respondeu ele. Asseguro-lhe que não é por vontade própria. Farei as 2 coisas assim que me for possível. É como pedir a um homem lutando com a água que descanse, quando está a uma braçada da costa. Tenho que alcançar essa costa primeiro, para então eu descansar. Bem, vou esquecer do Sr. Green. Quanto a me arrepender das minhas injustiças, não fiz injustiça alguma e não me arrependo de nada. Estou muito feliz, mas ainda não cheguei à felicidade plena. Essa felicidade da alma está matando o meu corpo, e mesmo assim não me satisfaz. Felicidade, patrão? Exclamei. Estranha felicidade. Se o senhor me ouvisse sem se zangar, eu poderia lhe oferecer um conselho que o tornaria mais feliz. Que conselho é esse? O senhor sabe, Sr. Heathcliff, disse eu, que desde os 13 anos leva uma vida egoísta e pagã. É provável que nunca mais tenha tocado numa Bíblia desde aquela época. Deve ter esquecido dos ensinamentos do livro sagrado e agora não tem mais tempo para buscá-los. Acha que faria algum mal chamar alguém, um ministro de qualquer religião, não importa qual, para explicar-lhe o que ensina a Bíblia e mostrar-lhe o quanto o senhor se afastou dos seus preceitos? E quão indigno será do céu a menos que aconteça alguma mudança antes que morra? Estou mais agradecido do que zangado, Nelly, disse ele, por ter me lembrado da maneira como desejo ser enterrado. Quero ser levado ao cemitério ao anoitecer. Você e Harrington podem me acompanhar se quiserem. E lembre-se especialmente de verificar se o sacristão obedece às minhas ordens sobre os 2 caixões. Não quero a presença de nenhum ministro. Não quero que digam oração alguma sobre o caixão. Já lhe disse que quase atingiu o meu céu. E o paraíso dos outros para mim não tem valor algum. Nem me desperta cobiça. E já pensou que, se morrer por causa desse obstinado jejum, eles podem recusar-se a enterrá-lo em solo sagrado? Disse eu, chocada com a sua irreligiosa indiferença. Gostaria disso? Eles não fariam isso, respondeu ele. E se o fizerem, você tem que mandar transferir-me em segredo. Se negligenciar esse dever, eu vou provar-lhe de maneira bem prática que os mortos não são aniquilados. Assim que ele ouviu outros membros da família despertarem, retirou-se para sua caverna e eu respirei com mais liberdade. Mas à tarde, enquanto Joseph e Harrington estavam no trabalho, entrou de novo na cozinha e, com um olhar alucinado, pediu-me que sentasse na sala. Queria a companhia de alguém. Recusei-me. Disse-lhe claramente que a sua conversa e seus modos estranhos me assustavam, e que eu não tinha nenhuma coragem nem vontade de lhe fazer mais companhia. Acho que você pensa que sou o demônio, disse ele com seu riso sinistro. Algo horrível demais para viver sob um teto decente. Voltando-se então para Catherine, que estava presente, e se esconder atrás de mim ao vê-lo, acrescentou meio zombeteiro. Você não quer vir, benzinho? Não vou machucá-la. Não? Para você tenho sido pior do que o demônio. Bem, há alguém que não vai recusar a minha companhia. Por Deus, ela está inflexível. Ah, que se dane. É difícil demais para um ser de carne e osso aguentar. Até mesmo eu. Sr. Heathcliff não solicitou a companhia de mais ninguém. Ao entardecer, foi para o quarto. Durante a noite inteira e boa parte da manhã, ouvimos que gemia e murmurava sozinho. Harrington estava ansioso para entrar, mas eu lhe pedi que fosse buscar o Sr. Kenneth, que era quem devia vê-lo. Quando o médico chegou, pedi licença e tentei abrir a porta, mas descobri que estava trancada. Heathcliff nos mandou para o inferno, disse que estava melhor e que queria que o deixássemos em paz. O médico então foi embora. A noite seguinte foi muito úmida, na verdade choveu até o amanhecer. E quando fui dar meu passeio matinal em volta da casa, vi que a janela do patrão estava aberta e que a chuva entrava direto no aposento. Ele não pode estar na cama, pensei. Essa chuva teria encharcado. Ou se levantou ou saiu. Mas não faço mais alarido. Vou criar coragem para olhar. Consegui entrar com outra chave e corri para abrir os painéis da cama, pois o quarto estava vazio. Empurrei-os depressa e espiei. O Sr. Heathcliff estava lá, deitado de costas. Seus olhos me encaravam tão fixos e ferozes que me assustei, mas parecia sorrir. Não achei que estivesse morto, mas seu rosto e a garganta estavam molhados de chuva e a roupa de cama gotejava e ele estava perfeitamente imóvel. A veneziana, balançando-se de um lado para o outro, lhe esfolara uma das mãos que descansava no peitoril. Não havia sangue na pele ferida, e quando toquei com os dedos não tive qualquer dúvida. Estava morto e rígido. Tranquei a janela
penteei-lhe os longos cabelos revoltos, afastando-os da testa. Tentei fechar-lhe os olhos, queria apagar, se possível, aquele pavoroso olhar de êxtase quase vivo, antes que alguém mais o visse. Não conseguia fechá-los, porém, pareciam zombar das minhas tentativas. E os lábios entreabertos e os brancos dentes afiados também zombavam. Tomada por um novo acesso de covardia, gritei por Joseph. Joseph arrastou-se para cima e fez uma barulheira, mas recusou-se resolutamente a tocar no defunto. O diabo carregou sua alma, exclamou ele. E por mim pode carregar a carcaça também, pouco me importo. Nossa, que olhar mau, parece que está zombando da morte. E o velho pecador sorriu com escárnio. Pensei até que pretendia dar uma cambalhota em volta da cama, mas de repente, dominando-se, caiu de joelhos e ergueu as mãos, agradecendo aos céus por ver, afinal, restabelecidos os direitos do legítimo dono e de sua antiga família. Eu me sentia aturdida com esse terrível acontecimento e não pude deixar de recordar os tempos passados, com uma espécie de tristeza opressiva e dolorosa. Mas o pobre Harrington, o mais prejudicado de todos, foi na verdade o único a sofrer profundamente. Passou a noite toda a velar o cadáver, chorando com amargura. Apertava-lhe a mão, beijava a face sarcástica e selvagem, que todos evitavam sequer olhar. Chorou por ele com aquela sincera tristeza que emana naturalmente de um coração generoso, embora duro como aço. O Sr. Kenneth ficou confuso, sem saber a que doença atribuir a morte do patrão. Escondi-lhe o fato de que ele não comera coisa alguma durante 4 dias, temendo alguma complicação. Além disso, estou convencida de que ele não recusava o alimento de propósito. Era uma consequência da sua estranha doença, não a causa. Nós o enterramos como ele pediu, para escândalo da vizinhança inteira. Earnshaw e eu, o sacristão e 6 homens que carregavam o caixão, compunhamos todo o cortejo. Os 6 homens partiram depois de depositá-lo na cova e nós ficamos, até que o cobrissem com terra. Harrington, com o rosto banhado em lágrimas, arrancou tufos verdes de grama e o depositou sobre um montículo de terra. No momento está tão liso e verdejante quanto os montículos vizinhos, e espero que o seu ocupante também durma em paz. Mas o povo da região, se o senhor lhes perguntar, jura sobre a Bíblia que ele caminha por aí. Alguns dizem que encontraram perto da igreja, outros na charneca, e outros dizem que o viram até dentro dessa casa. Histórias tolas, dirá o senhor, e eu também digo. O velho, no entanto, lá junto ao fogo da cozinha, afirma que os vê, aos 2, olhando pela janela do seu quarto a cada noite de chuva, desde a morte do patrão. E me aconteceu uma coisa estranha, há cerca de 1 mês. Era de tarde e eu ia para a granja Thrushcross. Estava escuro, ameaçando tempestade, e ao virar a curva do morro encontrei um rapazinho com uma ovelha e 2 carneirinhos à frente. Chorava sem parar. E supus que os carneiros estavam excitados e se recusavam a obedecer. O que aconteceu, rapazinho? Perguntei. O Heathcliff está lá com uma mulher perto da encosta, choramingou ele, e eu estou com medo de passar. Não vi nada, mas nem o menino nem as ovelhas seguiam adiante. Então pedi-lhe que tomasse o caminho de baixo. É provável que o menino, ao atravessar a charneca, lembrasse das tolices que ouvira seus pais e seus companheiros repetirem e acabara por imaginar que via fantasmas. Mesmo assim, já não gosto de andar por aí no escuro e nem gosto de ficar sozinha nessa casa sombria. É algo que não posso evitar. Ficarei feliz quando eles saírem daqui e se mudarem para a granja. Eles vão para a granja, então, disse eu. Sim, respondeu a Sra. Dean. Logo que se casarem, o que deve acontecer no dia de Ano Novo? E quem vai viver aqui? Bem, Joseph ficará tomando conta da casa, talvez, com um rapaz para lhe fazer companhia. Ocuparão a cozinha e o resto será fechado, para uso dos fantasmas que decidirem habitá-la. Observem. Não, Sr. Lockwood, disse Nelly, sacudindo a cabeça. Acredito que os mortos estão em paz, mas não é certo falar deles com leviandade. Naquele momento ouviu-se um ruído no portão do jardim. Os 2 jovens estavam de volta. Esses não têm medo de nada, murmurei, vendo pela janela que se aproximavam. Juntas enfrentariam a Satã e a todas as suas legiões. E enquanto eles punham o pé na soleira da porta e paravam para um último olhar à lua, ou melhor, para olharem um ao outro à luz da lua, senti de novo um impulso irresistível de escapar. E assim, colocando uma lembrancinha na mão da senhora Dean sem dar ouvidos às suas repreensões pela minha grosseria, desapareci pela cozinha enquanto os jovens abriam a porta da frente. Com isso, devo ter confirmado a opinião de Joseph sobre os indiscretos namoros de Nelly, se ele não houvesse reconhecido a minha respeitabilidade ao doce som de um soberano atirado aos seus pés. A minha volta para casa foi um pouco mais longa, por um desvio que fiz na direção da igreja. Quando passei pelos muros, vi que o tempo fizera estrago, mesmo no curto espaço de 7 meses. Várias janelas mostravam buracos negros desprovidos de vidraças, e as telhas de adósia saíam do lugar aqui e ali, alterando a linha reta do telhado. É provável que caíssem aos poucos, quando viessem as tempestades de outono.
Procurei e logo descobri as 3 lápides na encosta da charneca. A do meio, cinzenta e quase coberta pelas urzes, a de Edgar Linton, com a base recoberta pela relva e o musgo, e a de Heathcliff ainda nua. Demorei-me à sua volta sob aquele céu suave. Observei as mariposas que voavam sobre a urze e as campânulas. Escutei o vento brando que alisava a grama. Então me perguntei como alguém poderia imaginar um sono inquieto para os que dormiam sobre aquela terra serena. Fim. Eu arrepio até a alma quando eu termino esse livro. É engraçado que é absolutamente todas as vezes. Não sei explicar. Enfim, espero que vocês tenham aproveitado essa leitura tanto quanto eu. E se você gostou do livro depois dessa maratona, deixa aqui pra mim nos comentários. Agora voltaremos com a programação normal desse canal. Tchau!